Olá, sou Fernanda Iquedo e este é o Porquê Cultura. É um programa de podcast semanal que você pode ouvir no Spotify, pode assistir no YouTube e também vai para as redes sociais. Eu estou aqui com um convidado, que é o Santiago Ribeiro. Ele é artista plástico e vai conversar com a gente um pouco sobre a trajetória dele e vai falar também sobre João de Camargo. Ele fez a maquete sobre a vida do João de Camargo e teve uma tragédia anunciada, né, recentemente, que foi a invasão das águas e a destruição de boa parte da capela do João de Camargo. Então, a gente também vai abordar esse assunto. Olá, Santiago, obrigada por você estar aqui. Eu agradeço, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Ah, que bom que você aceitou, porque pra gente é muita alegria de te receber, apesar que a gente vai tocar em assuntos que não são tão alegres, são tristes por conta de ser um abandono da cultura, né? Em relação... Lamentável, porque a gente, trabalhador da cultura, a gente vem falando tanto de ter políticas públicas, né? Então, assim, já querendo entrar um pouco nesse assunto, a cultura ela sempre é vista de um modo marginalizado, entendeu? Nós, artistas, somos vistos como pessoas que faz só militância e não faz arte, entendeu? Tanto que existe muita estigmatismo em cima da gente com relação ao que a gente faz, o que a gente produz, chama de gente mamador de lei, etc e tal. Mas quando acontece uma situação dessa, como aconteceu com a Igreja João de Camargo, eu acho que é um momento assim de meio que esquecer um pouco as ideologias políticas, crenças, credos e tudo mais, e nos unirmos para salvar e resgatar uma parte da nossa história, que é a história de João de Camargo. Que já não é de hoje que ela vem sofrendo com deteriorações do tempo e dos descasos do poder público. Então, assim, é um momento de unirmos força. Eu, enquanto artista, fiz a minha parte e vou fazer muito mais, assim que eu puder, pela história da Igreja João de Camargo e pela história do próprio João de Camargo. Que é uma história muito viva, uma história muito forte, uma história muito emblemática para Sorocaba. Você faz maquetes para exposições, por encomendas também de colecionadores ou de quem tem interesse numa maquete específica de algum monumento, de alguma igreja ou, né, de algum lugar. Eu lembro de ter visto uma recente não, acho que já faz uns 2 anos, na biblioteca infantil. A favela. Sim. Faz 2 anos, né? Faz 2 anos. Então, também era uma encomenda que você mandou, acho que para Itália. Foi para Turim, na Itália. Turim, na Itália. Isso. Então, e você também... inteira. Ah, que bom, né? Eu lembro na época, assim, falei assim, meu Deus, uma maquete gigante, muito detalhes, que é uma característica sua. Você, não sei se chama perfeccionismo isso, mas faz com... É coisa de virginiano detalhes. Chato. É coisa de gente chata, perfeccionista mesmo. E vários materiais, né? Sim, muitos materiais. Essa maquete específica da favela foi uma encomenda de um amigo meu, que agora é meu amigo, até então não era. Ele me achou nas redes sociais e ele mora na Itália, apaixonado pelo Brasil, nunca veio no Brasil até então. E queria uma coisa que representasse o Brasil, né, para guardar lá na galeria dele. Aí a gente começou a conversar e ele sugeriu que fosse uma maquete de uma favela. Como não é uma coisa inédita, eu já tinha feito outras tantas, falei, claro, com certeza, será um prazer reproduzir uma para você. Aí conversa vai, conversa vem, ele fez o desenho, ele fez a planta, ele fez tudo. Olha. Mandou fotos para mim, quero assim, quero assim, quero assim. Aí tá bom. Aí, né, ele me pagou a primeira parcela, né, para mim começar a desenvolver o trabalho, e foi indo. Quase 1 ano de trabalho. Aí, quando terminou, aí foi aquele processo para despachar aquela obra. Era enorme. Eu fiquei apreensiva, Santiago. Ela chegou, eu terminei, levou mais ou menos 1 mês nesses trâmites todos para despachar. Ela chegou 3 meses depois. Lá na Itália. Nossa, Mas, graças a Deus, chegou inteira. Alguma coisinha ou outra só que descolou, mas ele mesmo pôde arrumar. Ah, que bom. Aí, nisso, a maquete chegou em dezembro. Ele veio para o Brasil em janeiro. A primeira vez que ele veio para o Brasil, recebi ele na minha casa, fiz o almoço para ele, com feijoada, comida típica brasileira. Ele se sentiu muito abraçado, muito acolhido. E nos tornamos amigos. Que bom, que bom. Agora não sai mais do Brasil. Ah, sim. O Brasil com suas belezas naturais e também históricas, né? Históricas.
que são lindas e que precisam ser preservadas, né? Ele foi para Paraty, ele fez um tour pelo Nordeste, ele tá apaixonado, ele quase não fala português, né? Mas ele esteve em Paraty, que é uma cidade que eu também amo de paixão, que estive lá agora recentemente, e ele fala maravilhas de Paraty, tanto é que ele quer agora uma réplica de uma fachada dos casarões lá de São Luís do Maranhão. Ah, que legal. Que é o próximo tour dele. Eu falei, ótimo, é um prazer fazer. E essas maquetes, assim, antes da gente entrar na maquete da vida, né, do João de Camargo, eu queria que você falasse um pouco de como começou a fazer essas maquetes. Uma vez eu te entrevistei, faz um tempo já, e você contou que o carnaval teve uma grande influência. E com quantos anos você tinha quando começou a fazer as maquetes? Eu sei que era uma brincadeira, né? Foi. E como que isso foi se dando para ser um profissional hoje, um artista plástico renomado, que já tem aí uma trajetória, né, de grandes... até de cenografia teatral também. Trabalho com o Barracão da Avó como cenógrafo. Olha, Fernanda, assim, eu nasci aqui em Sorocaba, que eu chamo de uma região mítica. Que é ali a região da Afonso Vergueiro, próxima à Praça da Bandeira. Por que mítica? Porque eu nasci numa região onde tudo acontecia. Carnaval, 7 de setembro, paradas militares 7 de setembro, procissões, maratonas esportivas, circo, parque de diversão. Tudo acontecia na porta da minha casa. Então, o Carnaval de Sorocaba vivia o seu apogeu nos anos 80. Né? Era o auge do carnaval de rua. E eu, como te falei, morava aqui, a minha casa era aqui, a avenida já era ali que já acontecia, na frente da minha casa mesmo. Então, chegava fevereiro, para mim já era um frenesi, porque montava as arquibancadas, e eu tinha o privilégio que na minha casa tinha uma sacada, tinha um terraço, e dali eu assistia de camarote os desfiles. Eu era uma criança, eu tinha 6 anos, danada, sabe? Sempre atenta, já era arteiro desde essa época. E aquilo para mim foi me seduzindo. Eu via tudo acontecer, tinha carros alegóricos, tinha passistas, tudo era muito encantador para mim. A mesma situação quando tinha as paradas militares 7 de setembro, que para mim é uma outra concepção, mas também tinha sua beleza, sabe? Aquelas batidas sempre me conquistou. A partir dali, eu comecei a brincar de carnaval. Então, passava a época do carnaval, eu pegava os meus brinquedos, pegava a caixa de sapato, papel laminado, embrulhava as caixas de sapato com esse laminado e colocava meus brinquedos em cima para fazer de carro alegórico. Pro desespero da minha mãe, porque a casa ficava uma É isso que eu ia perguntar. Nossa, que bom que sua mãe te dava todo o apoio. Criança, e todo o papel alumínio. Inclusive, peguei até a boneca da minha irmã, a boneca Barbie dela, transformei em Iemanjá. Cortei o cabelo, coloquei um cabelo preto, fez um rabo de peixe. Deve ter ficado linda, mais bonita do que... Minha irmã não, porque minha irmã ficou louca da vida comigo, mas depois ela entendeu. E Barbie naquela época, ainda eu acho, uma boneca cara. Ela ganhou do meu pai e eu peguei, transformei ela em Iemanjá, coloquei e brinquei de carnaval. E aquilo foi indo. Então eu virava as cadeiras da cozinha de ponta cabeça para fazer de arquibancada. E foi assim que eu comecei a brincar de carnaval e a brincar de fazer maquete. Né? Sem saber, né? Sem saber, não tinha... Não tinha uma outra referência? Não tinha. Para mim era virar aquilo ali, colocar meus brinquedos... Colocava alguma coisinha assim e era o meu carro alegórico, era a minha escola de samba. E ficava sempre na expectativa do próximo carnaval, né? Qual seria a alegoria que ia me conquistar, qual seria a alegoria que eu ia me apaixonar e reproduzir no meu brinquedo. E assim foi. Mais para frente, quando eu entrei na escola, já estava na escola nessa época, mas que veio o estudo de educação artística, aí que eu comecei a me aperfeiçoar, aí que veio entender o que era exatamente o que eu estava fazendo, que é maquete artística. E a partir dali comecei a desenvolver. Tecnicamente falando, a questão de geometria, a questão de cálculo, depois entrei para o ginásio, aí veio as aulas de matemática, aulas de educação artística mais profunda, né? Que era um prazer para mim e para o desespero dos meus colegas de sala, porque a professora sempre pedia maquete, né?
Acho que você, na sua época, também já deve Sim, ter eu passado fiz. por isso. Eu lembro até que eu fiz alguma coisa da história feudal. Então, sempre tem uma professora que pede Sempre, maquete. Sempre vai ter. Então, eu fazia e ficava sempre a melhor. Não querendo me gabar, mas ficava melhor da sala. Os alunos ficavam meio ressabiados, entristecidos, porque o deles não conseguiu chegar à excelência. Fazer o quê? Começou lá sozinho. Eu sempre fui autodidata. Que legal. Eu nunca fiz um curso específico de maquete. E hoje você dá aula também? Sim, dou aula no meu ateliê. E assim foi, até que hoje já estou com quase 40 anos de carreira. Olha, que sensacional, né? E aí eu queria que você falasse também dessa entrada no teatro. Como que foi o convite? Ou você se convidou? Como é que foi? O teatro, ele veio assim, meio que por acidente na minha vida. Que teve uma época que eu era muito tímido, extremamente tímido. Para mim estar aqui agora com você, jamais aconteceria isso. Venceu algumas barreiras. Exatamente, jamais. Entrevista, jamais. Tanto é que quando eu ia em casamento, por exemplo, que vinha a câmera, né, para filmar a mesa dos convidados, eu era o primeiro a me esconder. Olha. Tinha um pavor de câmera, eu era muito tímido. Aí o que acontece? Aí um dia vi um anúncio no jornal dizendo que haveria cursos de teatro, oficinas de teatro próximo da minha casa. Morava ali no Jardim Simas e essa oficina seria dada pelo Cadu Oliveira, se não me engano. No centro esportivo ali do Jardim Simas. É uma oportunidade. Então eu vou fazer essa oficina para conseguir me destravar, para conseguir combater essa timidez que está me fazendo muito mal. Ah, isso em que ano? Foi em 99. Tinha 20 anos, mais ou menos, 19, 20 anos. Aí me inscrevi, fui fazer a oficina e lá conheci o Rodrigo Sintra. O Rodrigo Sintra fez a mesma oficina comigo e começamos a nos conhecer ali. Eu não fui até o final da oficina, a gente fez aquelas base, né, de curso de teatro, mas não chegamos a encenar. Eu, pelo menos, não fui. O Rodrigo, eu não sei se ele continuou. Eu fui até uma altura, depois eu senti que não ia muito para frente aquilo, começou uma bagunça, um sai, um entra, ninguém decide nada, o que vai ser, o que não vai ser. Já aprendi o suficiente, já consegui ver o que é o teatro. Eu sempre fui apaixonado por teatro. Não é porque eu gostei de teatro a partir dessa oficina, não. Eu sempre assisti peças na escola, sempre li muito sobre teatro, então eu queria sentir essa coisa de fazer teatro, essa energia de cursos técnicos para iniciantes. E foi aí que eu fiz a oficina. Conheci o Rodrigo ali, aí como eu te falei, eu saí, o Rodrigo deve ter continuado, não sei. Aí eu fui para as artes visuais, né? Aí me empenhei mais na minha carreira, o Rodrigo foi fazer teatro, ele foi fazer faculdade, se formou. Aí passou-se uns anos, passou 15 e pouco, quase 10 anos, eu eu reencontrei a partir de uma peça chamada Concílio dos Mortos, direção do Mário Pérsico, a qual ele fazia parte do elenco, como produtor e ator. Como produtor, como ele já sabia que eu trabalhava com maquetes, eu já tinha feito algumas exposições, ele me chamou para me reproduzir, fazer uma réplica do Convento Santa Clara, que a peça se passava nessa época do convento, tinha uma questão de história, de como os mortos se reencontravam, fazer um concílio sobre a situação de Sorocaba, etc. e tal. E o Rodrigo me chamou para fazer essa maquete, onde eu reencontrei. Aí então eu entrei na equipe dele, do Mário, fiz a maquete, né? Participei de alguns processos durante os ensaios lá do concílio, e foi. Aí depois, acho que foi uns 2 anos depois, ele se desligou do grupo do Mário Pérez, Companhia Clássica, e fundou o Barracão da Avó. Quando ele fundou o Barracão da Avó, ele fez algumas peças, que eu não me lembro quais são agora. Aí ele entrou num projeto de contar a história de Matheus Mailaski, Estrangeiro Misterioso. Aí ele me chamou para fazer o cenário da peça, que era uma coisa surreal, dramático.
E era um desafio tanto para mim, que era de fato o primeiro trabalho de cenografia que eu ia desenvolver. E onde que ia ser daí? Um lugar fixo? Foi ali no Teatro Estação, onde hoje é a estação ferroviária, que infelizmente está naquela situação que a gente sabe. Mas ali funcionou um teatro de bolso, um teatro de corredor, um teatro pequeno. E a estreia do Estrangeiro Misterioso foi justamente ali. Só foi a nossa peça. Tanto é que depois que encerrou a temporada, o teatro fechou, não teve mais nenhuma outra peça. A judiação. Foi só nós mesmos que apresentamos ali. E a partir dali, né, como eu falei, desenvolver a cenografia para o Estrangeiro Misterioso, e a gente começou a estreitar amizades, a estreitar nossos conhecimentos, e estou com ele até hoje. No Barracão da Vó. No Barracão da Vó. Muito legal. E ele também trabalha como produtor nos meus projetos, né, como gestor cultural. E nessa época que também que surgiu a confraria, que você foi um dos fundadores? Foi. A confraria foi em 2005. Como o nome da confraria? Como que surgiu? A confraria, quem deu o nome foi uma amiga minha na época, a Silmara Fogaça, que também é artista plástica. A gente se conheceu na Grande Otelo, extinta Grande Otelo. E que todo mundo traz aqui com a Grande Otelo com um carinho, um afeto enorme. E sempre será. Fundadora de artistas, assim, né? Um reduto. Ali um nascedouro de artistas. Eu nasci ali, né? Conheci artistas, Lulé Castilho, conheci ali, Júlio Veredas, Mantovani. Sim. Então, toda a nata da arte sorocabana conheci ali. E era uma época muito rica, porque tinha muitos artistas nascendo ali, de todas as áreas. No teatro, na música, nas artes visuais, na literatura. Era um reduto de vários segmentos, da arte, da cultura. E o interessante é que todo mundo se entendia. Não tinha essa coisa de vaidade acima de tudo. Não. O projeto Terra Rasgada que aconteceu ali foi fenomenal. Assim, um ápice da nossa história. E ali, graças a Deus, eu conheci muita gente. Aí, numa das oficinas da Grande Otelo, na oficina de artes visuais, de tantas, trocentas que eu fiz lá dentro, nessa específica, eu conheci esse pessoalzinho que seria os integrantes da confraria. E lá na oficina, conversando sobre arte, graças a Deus a gente falava muito sobre arte ali, conversamos, a gente chegou a uma situação assim, a gente sentia que havia uma necessidade de falar de arte, de ter um grupo de artistas que discutisse arte e, ao mesmo tempo, desenvolvesse e expor a sua arte. Foi o que aconteceu. Aí a gente começou a debater, qual é o nome desse grupo? Daí essa minha amiga Silmar, que tal, confraria? Acho chique esse nome. Eu falei, nossa, eu também acho chique. Daí ficou Confraria dos Artistas. Começou com 6 integrantes, né? Eu fui eleito presidente sem ter nenhuma votação, nada, simplesmente apontaram para mim, você vai ser. Foi ótimo, para mim, uma maravilha. E a Silmara como minha vice. E aí, assim, começamos a desenvolver. Daí, durou 6 anos, né? Durou 6 anos. Durou 6 anos e foram 6 anos de muita produção, foram 6 anos muito ricos. Como que vocês se organizavam? O que vocês produziam? Produzia as exposições coletivas, tem esses debates, como eu te falei, entre a gente, ao qual se debatia sobre arte, sobre conceitos, sobre segmentos de arte, movimentos artísticos, e estabelecia o que seria o tema de uma próxima exposição. Havia uma votação, vamos falar sobre o quê? Violência? Tá. Aí fazia-se uma votação, era uma coisa bem diplomática, uma coisa bem, assim, dividida. Aí a maioria votou sim, tá, então vamos falar sobre a violência. Claro, tinha o outro que torceu na área, mas não é um tema que me agrada, não é um tema a qual eu sinto a vontade de... Que é um tema espinhoso, de fato. Não é uma coisa simples de digerir. Aí eu falei, não é obrigado a desenvolver. Então, como foi lançado o tema aqui na mesa e todo mundo diplomaticamente concordou, então, sinto essa vontade a não querer fazer. Mas, graças a Deus, a maioria depois acabou fazendo. Menos esses que eram meio assim, com dificuldade, acabou entendendo, porque, como eu te falei, havia muito debate sobre o tema. Então, isso ajudava a abrir a mente desses artistas. Então, quando estava travado, não sabia para onde ir... Como desenvolver esse tema, né? É espinhoso, mas ele é muito abrangente. Podia se falar da violência contra a mulher, violência contra a LGBTQIA+, violência contra os idosos, contra os animais, contra tudo.
Então, com esses debates sobre o tema, foi se abrindo a cabeça deles e eles foram desenvolvendo. Foi aí que nasceu o Will Ferreira, o grafiteiro aqui de Sorocaba, que eu conheci, trouxe para o grupo, né, lapidamos, uma pessoa com talento maravilhoso para fazer grafite, ele entrou no processo das exposições coletivas, foi muito bem. E a partir dali começamos a criar vários temas de exposições. E aí você levava suas maquetes? Sim. Cada um levava da sua área? Dentro da sua área. Como a Silmara Fogaça, como eu te falei, artista plástica, ela é mais pintura, academicista. Eu, maquetista ou escultor. Aí tinha a Fabíola, que trabalhava com mosaicos. Tinha o Juliano Nascimento, que trabalhava com colagem de papel, mas não é o mesmo que eu trabalho, mas é um outro segmento. O Will Ferreira, que trabalhava com grafite. E tinha outras artistas que também trabalhavam óleo. E vocês contavam assim com entidades, com parcerias? Não, nunca teve. Sempre na garra, sempre do... Vida de artista mesmo. Artista, comendo asfalto. Ai meu Deus, isso precisa mudar essa realidade, né? A política pública, por exemplo, poderia mudar essa realidade de um artista não ficar dependendo, por exemplo, de um edital anual, por exemplo, né? Tem que correr atrás de várias de leis de incentivo. As leis de incentivo, graças a Deus, estão aí. São ótimas, são mas... ótimas, mas não é tudo. Então, como exato. você falou, um ano. Né? E é um tiro no escuro. Não é uma certeza que você vai ganhar aquele edital. Por mais que o seu projeto esteja muito bem escrito, mas o olhar do perito é outro. Você sabe da potência do seu projeto, mas quando você lança, você está concorrendo com muita gente. Não, e depois da pandemia, por exemplo, represou demais, Represou, né? sim. E aí a gente viu o boom no PROAC, por exemplo. Multiplicou ali o número de inscritos, porque estava com muitos projetos. Quando eu mandei o projeto sobre João de Camargo, só de artistas plásticos, tinha mais de 300. Sim. Até... Aí você foi comparado com anos anteriores à pandemia, né? Eu não tenho esse parâmetro, mas quando eu fiquei sabendo, nossa, eu vou concorrer com mais de 300 artistas, e artistas consagrados que tinham ali, viu? Não eram amadores, eram artistas que já, inclusive, participaram até de Bienal de São Paulo. Então, eu estava concorrendo com esse naipe. Falei, então, seja o que Deus quiser, mas a gente está aqui para isso. E, graças a Deus, fui agraciado. Isso foi em que ano? Foi de 2000? Lugar. Foi... Cris, você lembra? A gente está aqui com a Cris, assessora, produtora, que está escondidinha aqui, Cris Xavier. Acho que foi edital de 2022. 2022. E como que foi esse processo? Então, eu já tinha ganhado... João de Camargo, você já tinha afeto, já tinha... Sim, o João de Camargo não é uma novidade, já tinha falado sobre ele. Na época da confraria, nós fizemos uma exposição temática sobre a fundação de Sorocaba pelo ponto de vista da fé. Ah, que legal. Pelo ponto de vista da história, a ecumênica Terra Rasgada. Então, era contar a história de Sorocaba pelo ponto de vista das religiões. Foi ali que eu conheci um pouco mais próxima a história de João de Camargo e seus feitos. A exposição não foi um sucesso, foi uma coisa... não saiu como eu gostaria que saísse, mas ficou a sementinha. Tudo bem, passou-se os anos... Aí, no edital da Link de 2016, eu ganhei um projeto sobre falar dos casarões históricos de Sorocaba, Cenário da Memória. É o primeiro projeto que eu ganho na minha vida, inclusive. De edital, assim, de edital, Sim. E ali desenvolvi, que era contar a história do centro de Sorocaba através de seus casarões, que alguns não existem mais, outros ainda estão aí, mas sofreram, né? O casarão do Quinzinho de Barros é um deles, né? Que está lá resistente ao tempo, a própria Igreja de Camargo, a Catedral. Então eu fiz um apanhado dos 10 principais casarões, 5 que existem, 5 que não existem mais, que foram demolidos. E fiz esse projeto. Foi um sucesso, foi muito bem. Passou-se uns 2, 3 anos, ganhei outro edital da Link, que era para falar da Fazenda Ipanema. Esse eu fiquei em primeiro lugar. Aí desenvolvemos, ficou muito... Aliás, vai voltar o projeto a circular esse ano. Ganhei o edital de circulação com esse mesmo projeto da Fazenda Ipanema. Vamos passar por Iperol, várias outras cidades. Aí abriu outro edital do PROAC. O Rodrigo, meu produtor, falou para mim mandar o edital, mandar um projeto. Aí eu pensei, o que mandar? Aí eu, refletindo em casa, bom, eu já falei de Sorocaba através dos seus casarões, através da sua história,
Já falei de uma Sorocaba industrial através da Fazenda Ipanema. Faltava falar de Sorocaba pelo ponto de vista mais humano, pelo ponto de vista de resistência da sua gente. Falei um pouco lá da questão do tropeirismo, mas eu precisava de algo mais visceral. E veio o start de João de Camargo. Como eu falei para você, fiz o projeto lá da Ecumênica e me veio a lembrança, então eu vou falar de João de Camargo. Liguei para o Rodrigo e falei, eu quero falar de João de Camargo. Eu quero falar de resistência. Nós passávamos por um período no Brasil, ainda estamos passando, um período de muita intolerância religiosa. Sim. Então, estava muito latente isso em mim, essa questão da intolerância. Falei, eu acho que é oportuno falar de João de Camargo e falar de resistência e falar de intolerância. Então, é trazer de volta o legado de João de Camargo através da sua crença, através da sua luta, da sua fé. Foi aí que eu desenvolvi o projeto. Então, eu falei para o Rodrigo, eu quero falar de João de Camargo, mas não João de Camargo homem. Eu quero falar de João de Camargo santo, que é assim que ele é reverenciado em Sorocaba. E quando eu quero falar de resistência, eu falei para ele, eu quero falar de resistência preta. Eu quero falar que aquela igreja, ela está em pé, que espero que continue em pé. Sim, esperamos. Esperamos, devido à resistência de um povo marginalizado. A resistência de um povo que sempre foi perseguido, escravizado e até hoje é. Então, recentemente teve um entregador motoboy lá no Rio de Janeiro que foi chicoteado. Como assim? Em pleno 2024 ainda tem... Como pode permanecer, Como né? pode. Então ainda tem gente chicoteada na rua. Então, assim, eu peguei com muito respeito, pedi as devidas licenças, porque eu também sou uma pessoa espiritualizada nesse segmento, e fiz o projeto. Foi um projeto muito feliz, é um projeto muito vistoso, muito importante, um projeto que foi visto por muita gente. Experiências de pessoas que choravam, experiências de pessoas que ficaram emocionadas, pessoas que nunca ouviram sequer falar de João de Camargo. Olha que mora em Sorocaba e Olha nunca só, falar. né? Atingiu um e público... passa em frente à igreja todo dia. Ah, tem uma igreja ali, mas não sabia tudo isso. Então, agora você sabe. Então, os meus monitores tiveram um desempenho fantástico no desenvolvimento da história, para transmitir, traduzir a história. Para esse público que não conhecia, que nunca tinha ouvido falar, né? Que era o Eros Valério, Matheus Negrini, a Thaís, a Priscila e a Thalita Santos, né? É Thalita Santos. Foram fundamentais para o sucesso do projeto. Então, onde passou, deixou uma história, deixou um conhecimento e o respeito a essa entidade que é João de Camargo. E trazer de volta, né, a história que estava adormecida, estava meio que esquecida. É isso que eu gosto de fazer, Fernanda. Porque é a arte, né? Traz a reflexão. Exatamente. Eu, quanto artista, eu falo assim, o que adianta eu fazer apenas arte para contemplar? Eu não quero que fique no aspecto, no campo contemplativo. Eu quero que ela toque nas pessoas e assim faça com que ela reflita sobre sua existência, sobre seus conceitos, sobre os seus modos de vida. E a resistência ali do João de Camargo, que é ainda uma resistência nos dias de hoje, né? Por se tratar dessa intolerância religiosa, né? As matrizes africanas. Que são perseguidas constantemente. Ao povo preto, que é perseguido, né? Num Brasil que a gente está extremamente racista, um racismo estrutural. Então, falar de João de Camargo é sempre resistência, ainda mais agora, que com essas chuvas de janeiro, as tão esperadas chuvas de janeiro, né? Atingiram a capela e a sua maquete foi levada embora, né, Santiago? Sim, esse projeto... Pelas chuvas não, né? Pelas águas que invadiram. Foram 5 maquetes e 30 colagens com papel, né? Aí, como eu faço, quando encerro cada projeto, as obras não ficam comigo. Não tem sentido nenhum fazer e ficar na minha casa, até porque não comporta, minha ateliê não comporta guardar tudo. Então, todo o projeto aconteceu com o Cenário da Memória, com a Fazenda Ipanema, então eu dou para os museus, para a Secult, e lá fica, até para poder circular futuramente, né? O responsável sempre está levando para lá e para cá algumas maquetes minhas, para sempre estar sendo expostas.
E a situação da Igreja João de Camargo foi assim também. Então, eu doei as maquetes para a igreja e lá ficou, né? Aí aconteceu esse episódio triste das chuvas e das 5 maquetes que estavam lá expostas, uma em especial, que é a minha filha querida, a que eu tinha mais estima, que era a igreja que foi construída, reformada na década de 30, 1926, se não me engano. E eu fiz a reprodução da igreja na época, em 1926, ela fiz toda azul, né? E tinha, na época, como a região da Igreja João de Camargo recebia muitos fiéis, havia um fluxo muito grande de fiéis, o bairro começou a estender, começou a expandir. Para isso, precisava se acolher os peregrinos. E foi feito hotel, vários hotéis pequenos ali em torno, o bairro começou a crescer, muitas casas. E essa maquete tinha esse hotelzinho. Inclusive, nos livros, aparecem fotos desse hotel, Hotel da Água Vermelha. E eu fiz a reprodução desse hotel paralela à igreja, que tinha a igreja, tinha a rua, onde hoje é a Rua Barão de Tatuí, e a igreja que não existe... desculpa, o hotel que não existe mais. E tava, assim... Eu sou suspeito de falar do meu trabalho, mas tem trabalho que eu não gosto, não gosto de ele, não quero nem lembrar que eu fiz. Mas um dos que eu tenho muito apreço, foi justamente esse, que tinha esse hotelzinho, com todos os pormenores, tinha a caminha, tinha a mesinha, a frutinha na mesa, o balcão de recepção, tudo nos seus devidos lugares. Aí tinha ao lado da igreja, que eu fiz ela num tom de azul, né, um azul bebê, um azul bem clarinho, envelhecida. Tinha os vitrais, tinha a parte do rio, que tinha umas árvores, né? E foi. Porque as imagens, maquete, tudo que estava no primeiro cômodo rodou e foi parar no último cômodo, com muita lama, muita água. Eu fiquei sabendo que essa maquete, que sumiu juntamente com a reprodução da igreja hoje, que estava no mesmo cômodo, acho que ela foi a primeira, que quando o muro arriou, a água deve ter escoado e levou. Acho que ela estava mais próxima do muro, da parede. A outra ficou. Sofreu muito a avaria, né? Mas a que a enxurrada levou foi justamente essa. E acharam depois lá, mais para frente, só a base dela. A gente espera que restaurem agora, porque quando foi para ser uma ação preventiva, né? Foi se pedido para o poder público, para a Câmara dos Vereadores, para a Prefeitura, né? A associação solicitou e nada foi feito. Então, agora, após essa tragédia que estava sendo anunciada, que ia acontecer a qualquer momento mesmo, então, vamos ver se agora, com essa comoção, o poder público se manifesta em ações para providenciar... Ações práticas, ações concretas, não é simplesmente pincelar, fizemos a nossa parte, tudo bem. Não, aquela igreja precisa ser reestruturada na sua base. Ela é protegida, é um patrimônio histórico, porque é para além da religião. Sim, muito né? É para além da fé. Independente de credos e religiões, de quem administra, ela faz parte, como eu falei, da história do povo sorocabano, do Brasil. Entendeu? João de Camargo é conhecido até fora do Brasil. Exato. Então, assim... Uma riqueza imaterial. Exatamente. Agora, simplesmente a enxurrada leva embora e tá tudo bem. Não pode levar embora a história, né? Não, exatamente. Então, cabe ao poder público ater a esses problemas para que não se repita. Não nega João de Camargo, o próprio bairro ou outras localidades que sofrem com esse problema. Ali, a região do Parque das Águas, por exemplo, a Praça Lions, por exemplo, é outra situação. Sim. Tanto é que viraram o curso do rio. Retificaram o rio. Então, assim, o que aconteceu com a Igreja João de Camargo e também com o Hospital GEPAS, que também foi uma tristeza, e que agora acorde de fato para que não se repita, porque vai passar um ano, as chuvas vão voltar. E outra, né? As galerias das ruas, das avenidas, precisam ser cuidadas para não ter aquela enxurrada que teve, porque quando o escoamento está obstruído, onde vai a água? Então, exato. Para algum lugar ela vai... Numa cidade já impermeabilizada. Então. Né? Justamente por conta dessas
desses empreendimentos todos vai impermeabilizando cada vez mais o solo. Então, são ações assim que você fala com os especialistas, né? São ações básicas. São unânimes. São unânimes, sim, que precisam ser feitas. Sim. E que não é um bicho de 7 cabeças para o poder público fazer essas ações preventivas. Agora, em relação a restauros, patrimônio público, tem o Conselho Municipal de Direitos, né, do Patrimônio Histórico de Sorocaba, que também está atuando nesse caso da capela, né, com certeza. Então, assim, não é só o olhar de quem está dentro do patrimônio histórico, mas toda a sociedade, toda a comunidade cobrar essas ações urgentes. Porque, senão, o muro caiu ali, está numa situação que a Defesa Civil já colocou as faixas proibindo, né, o acesso, por risco. Porque a igreja, ela é uma igreja velha, né? É uma igreja, uma estrutura... Precisava ter sido restaurada há muito tempo já. Ela tem mais de 100 anos. Então, não é uma igreja que foi construída ontem. Uhum. Então, a sua base, ela precisa ser refeita, precisa ser reestruturada. Aconteceu o restauro do Mosteiro São Bento. Então, por que não se olha também com esse olhar para restaurar a igreja de João de Camargo? Porque, como você mesmo, foi tragédia anunciada. Porque eu estive na igreja para desenvolver o projeto, tinha muitas rachaduras que cabia até uma mão inteira. Exato. Entendeu? Então, sempre foi comentado aqui e ali, é um perigo, né? Isso tem que ser revisto, isso precisa ser visto. E é um restauro que a gente sabe que não é assim do dia para a noite. Mas é um restauro que vai acontecendo aos poucos, porque pelo menos deixa uma estrutura que impeça que caia com enxurrada. Né? O mosteiro que você citou faz uns 20 anos que está em restauro, o Mosteiro de São Bento. É uma coisa lenta. Uns 20 anos. Os afrescos ali do altar, tudo você precisa muito ser bem pincelado, muito bem cuidado para se manter original. Isso leva tempo. Mas pelo menos preserva. Exatamente. Não importa que leve 20, 30 anos, mas pelo menos a história está sendo preservada. Entendeu? É a mesma situação que eu gostaria de ver com a Capela de João de Camargo e outras tantas igrejas nossas aqui. A biblioteca infantil também passou por uma restauração, mas infelizmente o seu circo não está mais, não foi preservado, que é uma outra lamentável perda. Que também faz parte da história de Sorocaba. Faz parte da história da arte sorocabana. Então, eu estou cansado, Fernanda, estou muito cansado de ver nossa história sendo escoada, sendo perdida, indo embora. Uma hora pela água, uma hora pela própria mão do homem, que vai lá, tira o circo e acabou aqui, não quero, entendeu? Isso precisa acabar. E o quintal da biblioteca infantil precisa ser utilizado como sempre, porque como sempre foi utilizado, né? Sempre foi utilizado. Crianças por adultos. O Zé Rubens fez um trabalho impecável quando era administrador da biblioteca. Eu frequentava, às vezes eu ia pro várias oficinas, vários cursos. Eu ia pro centro fazer alguma coisa, passava lá para tomar um cafezinho, conversar com ele. Uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa sempre dócil, sempre receptiva. E perdemos. Simplesmente perdemos. Tudo bem, ele aposentou. Sim, né? No caso dele, sim. Mas podia ter continuado. Ali a lona seria fantástico, né? Porque a gente em Sorocaba não tem muitos lugares para apresentações. Não. Então, ali a lona era mais um espaço. Era um espaço muito útil, um espaço muito acolhedor. Era pequeno, mas tinha uma energia muito gostosa. Sim. Era um espaço assim que você sentia em casa. Aquele circo era muito pitoresco. Era, como eu te falei, era uma energia gostosa. Acolhedor. Que infelizmente se foi. Mas... Santiago, agora para a gente falar de 2024 aqui, dos seus projetos, dos seus planos, conte pra gente. Você falou das maquetes da Fazenda Ipanema, que vai voltar a circular. Sim, eu ganhei o edital de circulação do ano passado, 2023. Nós vamos voltar a circular com o projeto. Há um ponto de luz na imensidão, que chama o projeto, que eu estreiei em 2019. E agora vai percorrer algumas cidades. Se não me engano, é Porto Feliz. Começa em Porto Feliz? Não sei. A cidade que que abrir as portas, a gente vai levar. Mas no projeto são 4 cidades. Porto Feliz, Iperó, a própria cidade da Fazenda Ipanema. Acho que Votorantim e acho que Mairim, que eu não tenho certeza, Oitu, uma coisa assim. Mas essas cidades vão receber um projeto sobre a Fazenda Ipanema. Vou
vai passar por um processo de restauração, algumas obras que sempre sofre com... Sabe o que eu queria te perguntar? Sim, porque Fazenda Ipanema, João de Camargo, são sempre elementos históricos, culturais. Como que você faz a pesquisa? Você encontra fácil essas documentações necessárias para você se inspirar, para trabalhar em cima, documentos? No caso do primeiro projeto, Cenário da Memória, e depois a Fazenda Ipanema, foram fáceis, porque a própria Fazenda está lá de pé ainda. Sim, né? Já ajuda bastante. E tem os documentos, fotografias antigas. O do Frioli, que eu me baseei, livros de historiadores, sem ser o Fernando, o seu Adolfo Frioli. Na biblioteca infantil, quando o Zé Rubens era administrador, eu sempre estava lá, ele me dava vários livros para pesquisa. Legal. Fotos tiradas na época. O desafiador desses 3 projetos grandes foi justamente João de Camargo. Porque, como eu fiz uma linha do tempo da sua igreja, comecei lá em 1906 e terminei como ela está hoje, o período de 1906 até 1930, mais ou menos, tem uma única foto. Olha, muito tempo, nada, praticamente. É uma única referência que eu achei no livro eu esqueço o nome do historiador, Fernando, não vou me lembrar. Enfim. Tem uma única foto das 3 igrejas no seu início. Das 3 fases da igreja no seu início. Em 1906, que era uma capela muito simples, muito pequena. Depois, 1926 e 1930. A fachada atual, se não me engano, é 1932, se não me falha a memória. Alguém me corrija depois, que é tanto número que eu me perco. Mas a fachada atual é da década de 30. Mas antes, como eu te falei, só tem uma referência fotográfica. Então, como fazer? Né? Aí olha, pega a lupa, lente de aumento. Aí tem o meu auxiliar de Neuma Budi, que estava junto comigo, também debruçou. O Rodrigo Sinta também foi meu auxiliar e discute, mede. Você olha com uma lupa, você amplia o máximo que você consegue da foto, você não consegue ver. Então eu peguei e falei para eles assim, o negócio é o seguinte, como estamos fazendo maquetes artísticas, eu não tenho que ficar debruçado nos mínimos detalhes, até porque a foto não me permite ampliar, né? Então, é a licença poética. Sim. Então, eu fiz uma igreja azul, uma igreja amarela, uma igreja branca. Se era assim, não era, não sei. Mas eu, enquanto artista, eu acho que tenho a liberdade de criar. Claro, não fugindo totalmente, porque tem a foto, como era a igreja. Agora, como era a janela, como era o cantinho, o portãozinho, a porta, não interessa. Então, vou fazendo conforme vai vindo a ideia. E assim foi. Foi um dos projetos mais desafiadores, foi justamente esse da... Por falta de documentação mesmo, né? Documentação. Já a Fazenda Ipanema foi simples, né? Porque estava lá, como te falei. E tem os registros todos, né? A gente foi lá, fotografou, fizemos a reprodução quase 100% fiel do Casarão das Armas Brancas, que é o casarão top da Fazenda Ipanema, que aliás da exposição também, a maior maquete. Que às vezes até eu me confundo que é o real e qual é a maquete, porque ficou tão perfeito. Legal. Ficou muito bom, muito bem desenvolvido. E os casarões, o Cenário da Memória, ainda tem fotos que foi fácil de reproduzir. Muito bom. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você quer falar? Não, acho que já falei até demais. Foi ótimo o nosso bate-papo. Obrigada, Santiago. E coloca aqui seu Instagram, qual que é o seu @ para as pessoas te seguirem e começarem a ver, né, quando que começa a circulação do Fazenda Ipanema, seus outros projetos. O projeto de circulação do Fazenda Ipanema começa mais ou menos no meados de março. Aí, a duração dos 2 meses, mais ou menos, são 15 dias cada espaço, né? Como são 4 cidades, 15 dias para cada cidade, são mais ou menos 2 meses aí. E edital de incentivos estão vindo aí. Sempre tem projetos para desenvolver. O próximo projeto que eu vou me debruçar agora é sobre o Brasil interior. Chama Meu Brasil Interior, a qual eu farei uma viagem para o interior do Brasil, representando em maquete as construções típicas de várias regiões brasileiras. Ai, que legal. E as influências que receberam. Então, você vai no norte, as ocas de índios, no sul, a influência europeia, pro nordeste, as caatingas, as casas de sapê e a favela carioca. Perfeito. Então, esse é um projeto que está vindo aí. E para te seguirem é @... @SAINT.
Saint Ribe. Ribe de Ribeiro Mudo. Então, perfeito, gente. Tá aqui também, né, no rodapé para todo mundo seguir o Santiago e acompanhar esses projetos e essas andanças. Obrigada, Santiago. Muito obrigado, boa noite. A gente fica por aqui, então sigam as nossas redes sociais, o YouTube, no portal Porquê e também o Spotify. Ei!